Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. A luz do outubro de 2023 entrava pelas venezianas do meu escritório em listras amarelas e finas, cortando o granito do chão em diagonais perfeitas. Eram 11h20 da manhã. O café que Márcia havia deixado na minha mesa já estava frio, a xícara com uma película fina na superfície. Eu tinha um lápis na mão. Estava revisando o orçamento de fundações para uma obra em Sertãozinho, um projeto que eu havia calculado 3 vezes porque o solo daquele terreno era caprichoso, como solo de argila sempre é. Uma manhã comum, igual a centenas de manhãs que eu havia passado naquele escritório durante 34 anos. A porta abriu sem bater. Rodrigo entrou. Terno cinza, gravata bordo, os sapatos de couro reluzindo como ele sempre gostava. O cabelo bem aparado, o passo certo de quem sabe que vai entrar numa sala e dominar ela. O sorriso que eu conhecia há 8 anos, aquele sorriso largo e confiante que eu aprendi tarde demais a decifrar. Ele não se sentou. Ficou de pé diante da minha mesa, com os braços levemente abertos, como um ator que acabou de entrar no palco e está esperando que a plateia se acalme. E disse, com uma calma que me geou o estômago de cima a baixo: "Pode esvaziar a mesa, Antônio. Essa empresa agora tem novo dono." Não gritou, não precisou. Disse com aquela naturalidade de quem anuncia a mudança de uma torneira, como se fosse o assunto mais simples do mundo. Olhei para ele. Depois olhei para o escritório aberto pelas janelas de vidro que ficavam à minha esquerda. 32 funcionários. Gente que eu havia contratado, treinado, ajudado a pagar cirurgia de filho, a segurar emprego quando o mercado afundou em 2015, a tirar segunda via de documento quando a vida complicou. Nenhum par de olhos me encontrou. Todos baixaram a cabeça ao mesmo tempo, como se houvesse uma ordem silenciosa que eu não havia recebido. Aquele silêncio coletivo cortou mais fundo do que qualquer faca jamais poderia cortar. Levantei devagar da cadeira, peguei a caneta que estava sobre a mesa. Senti o peso dela na palma da mão, aquele peso que eu conhecia de cor, que reconheceria de olho fechado, que carregava uma memória maior do que eu mesmo. Coloquei no bolso do paletó, saí sem dizer uma palavra. Desci as escadas, saí pela porta de vidro, atravessei a calçada e me sentei no banco de cimento debaixo da mangueira que havia em frente ao prédio. Fiquei olhando para o movimento da rua como se fosse uma televisão com o som desligado. Mas no dia seguinte, quando Rodrigo chegou ao escritório com aquele passo largo de dono recente, havia um homem esperando na recepção. Terno azul marinho, pasta de couro preta, o olhar tranquilo e preciso de quem já esteve em muitas salas difíceis nessa vida e sabe exatamente o que está fazendo. Era o Dr. Carlos Braga, era meu advogado. E a história estava apenas começando. Mas antes de te contar o que aconteceu naquele dia, preciso te pedir uma coisa. Se você está me ouvindo agora, de onde quer que você seja, me faz um favor. Deixa nos comentários sua cidade, seu estado ou seu país. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Saber que tem alguém do outro lado, que existe uma pessoa real ouvindo essa história, me dá força para continuar. Esse canal só existe porque vocês estão aqui. E uma coisa importante, esta história, como todas que trago aqui, contém alguns elementos adaptados com fins narrativos. Nomes e detalhes específicos foram modificados para preservar privacidades. Qualquer semelhança com pessoas reais e identificáveis é coincidência. Mas o que você vai sentir enquanto ouve, a dor, a raiva, o alívio, a satisfação quando a justiça chega, isso é completamente real. Isso eu te garanto com toda a certeza que tenho. Agora, me acompanha, porque essa história começa muito antes daquele dia de outubro. Começa, na verdade, 34 anos antes, numa tarde quente de março, em Ribeirão Preto. Meu nome é Antônio Ferreira Lima. Tenho 67 anos. Nasci no bairro Vila Tibério, em Ribeirão Preto, numa casa de 3 cômodos, onde minha mãe criou 5 filhos com a renda de um único salário de operário têxtil. A mesa de jantar tinha banco de madeira que meu pai havia feito com as próprias mãos. A janela de frente ficava aberta o tempo todo, porque minha mãe dizia que casa fechada não respira.
Sou engenheiro civil. Formei em 1980 pela USP de São Carlos. Fui o primeiro da minha família a pisar numa universidade. Meu pai apertou minha mão com os dois dele antes de eu subir no ônibus para São Carlos. Ele não disse nada, mas o olho dele brilhou de um jeito que eu nunca mais vi em nenhum outro olho na minha vida. Trabalhei 15 anos como funcionário antes de fundar a minha empresa. Aprendi a ler solo, a calcular estruturas, a conversar com mestre de obras sem precisar de intérprete e a conversar com cliente sem precisar mentir. Aprendi que uma boa obra começa muito antes da primeira laje. Começa num cálculo honesto, numa planta sem atalho, num orçamento que não esconde surpresa. Em março de 1989, com R$48 mil de economia e um empréstimo do Banco do Brasil, abri a construtora Lima Engenharia. Registrei a empresa numa tarde de quarta-feira, num cartório da Rua Duque de Caxias, com cheiro de papel carbono e ventilador de teto batendo devagar. Naquele dia, minha esposa Vera assinou o contrato de constituição da empresa ao meu lado. Eu me lembro da caneta que ela usou. Era uma Parker dourada, caneta de ponta fina, que o irmão dela havia trazido da Alemanha como presente de casamento 10 anos antes. Vera sempre guardava essa caneta dentro de um estojo de couro azul na gaveta de cima da escrivaninha. Ela não usava para qualquer coisa, não usava para lista de mercado, não usava para anotar recado de telefone, não usava para mais nada do cotidiano. Só usava para momentos que valiam a pena de verdade. Quando ela abriu aquela gaveta, tirou o estojo e me olhou antes de baixar a caneta no papel, eu soube que aquele era um desses momentos para ela. Vera e eu estávamos juntos há 10 anos naquele dia. Casados desde 1979, numa cerimônia pequena na igrejinha do bairro onde ela cresceu, em Franca. A festa foi no quintal da casa dos pais dela, com churrasco e um bolo de 3 andares tortos que a tia dela fez. A gente ria do bolo. Toda vez que contava a história da festa, terminava na história do bolo da tia Neuza. Quando ela morreu, em 12 de março de 2022, de um AVC que veio sem avisar numa tarde de domingo, enquanto ela dobrava roupa na sala, a primeira coisa que eu pensei no hospital, esperando o médico confirmar o que eu já sabia pelo olhar da enfermeira, foi no bolo da tia Neuza. Não sei porquê. É assim que a mente trabalha nesses momentos. Ela vai direto para onde tem amor. Eu levei a caneta Parker para o escritório na semana depois do velório. Coloquei na mesa, do lado direito, onde sempre havia um copo com lápis, um bloco de rascunho e o cafezinho. A caneta ficou ali. Todo dia eu chegava e via a caneta. Era quase uma conversa diária. Um bom dia calado. Vera e eu estávamos juntos há 38 anos quando ela foi embora. 38 anos é tempo demais para explicar numa frase. É uma vida inteira dentro de outra. É saber o jeito que alguém dorme, o cheiro que ela deixa no travesseiro, o som do riso dela na cozinha num sábado de manhã. Vera era do tipo que cantava enquanto fazia café. Músicas velhas de rádio caipira, Roberto Carlos dos anos 70, às vezes um hino que ela havia aprendido na infância. Ela desafinava em tudo e não ligava nem um pouco. Cantava com a mesma convicção de quem canta bem. Depois que ela foi, a casa ficou com um silêncio que não tem remédio. Eu continuei trabalhando. O trabalho era o que eu sabia fazer. Era o que ainda me dava forma quando o resto parecia sem forma. A empresa que nós dois tínhamos construído tinha agora 23 funcionários diretos, um quadro de subcontratados, 2 galpões próprios, frota de 3 veículos e um faturamento anual de R$4.200.000. Nada de gigante para padrão de São Paulo, mas era sólido, era honesto. Era fruto de 34 anos de trabalho sem tramóia. Era meu, era nosso. E eu não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Minha rotina depois que Vera foi embora tinha uma consistência que eu cultivava com muito cuidado. Como quem rega uma planta sabendo que ela é a única coisa viva no quarto. Eu acordava às 6 da manhã. Fazia café no coador de pano. O mesmo coador de pano que minha mãe usava e que Vera me ensinou a usar do jeito certo. Água fervida,
não fervendo, e o café despejado devagar, sem pressa, deixando o coador drenar completamente antes de jogar mais água. Tomava o café na varanda de frente, olhando para o quintal, onde havia um pé de jabuticaba que plantei em 1992 e que até hoje dá mais fruta do que qualquer pessoa da família consegue comer. Depois, ia para o escritório. Chegava sempre antes das 8, antes de todo mundo, e ficava sozinho naquele silêncio gostoso de escritório vazio de manhã cedo, com as luzes apagadas, só a luz da janela, revisando o dia. Às 8h05 chegava Márcia. Márcia Aparecida da Silva Ferreira trabalhava comigo há 18 anos. Sabia que eu tomava 2 cafés pela manhã e nenhum à tarde. Sabia que quando eu ficava quieto demais em reunião, era porque ia falar mais tarde, depois de organizar o que pensava. Sabia que eu tinha dificuldade de dizer não para pedido de funcionário e que às vezes isso me custava caro. Era uma vida simples, com a marca da saudade, mas boa. Foi nessa vida que Rodrigo Menezes entrou, em fevereiro de 2015. Ele veio por indicação de Geraldo Menezes, pai dele, que havia sido cliente meu por 10 anos. Geraldo Menezes era dono de um armazém de materiais de construção em Ribeirão. Um homem que sempre pagou em dia. Nunca deu problema, nunca pediu desconto que não fosse razoável. Geraldo me ligou numa segunda-feira e disse com aquele jeito direto de gente do interior: Antônio, meu filho mais velho acabou de sair de uma empresa em São Paulo. É um menino competente, mas precisa de uma oportunidade. Você não teria alguma coisa para ele? O jeito que Geraldo pediu, com aquela humildade de pai que está pedindo um favor sem querer parecer que está pedindo, me tocou. Disse: manda ele vir conversar. Rodrigo chegou na semana seguinte, 42 anos, cabelo escuro bem aparado, terno de tecido bom, mas sem exagero, mãos firmes no aperto, olhar direto, aquele jeito de quem foi treinado a causar boa impressão sem fazer esforço aparente. Formado em administração pela FGV, com passagem de 6 anos em construtora de médio porte em São Paulo, falava bem. Tinha aquele dom específico de fazer qualquer assunto parecer simples e qualquer oportunidade parecer óbvia. Na primeira reunião que tivemos, ele fez uma observação que ficou na minha cabeça. O senhor construiu uma empresa sólida, ele disse com um respeito que parecia genuíno, mas os números de mercado que a Lima está deixando na mesa são consideráveis. Com uma estrutura comercial mais agressiva, a empresa tem potencial para dobrar de tamanho em 2 ou 3 anos. Ouvi aquilo com o ceticismo natural de quem tinha 61 anos na época e havia ouvido muitos consultores entusiasmados que prometiam mundos e fundos. Mas também ouvi com aquela fagulha que qualquer fundador sente quando alguém de fora enxerga o que ele próprio enxerga na empresa, quando a visão de fora confirma a visão de dentro. Contratei Rodrigo como gerente comercial. Salário de R$ 7.800 mensais, mais comissão de 2% sobre contratos novos que ele trouxesse diretamente. Nos primeiros 18 meses, ele trouxe 4 contratos novos, com um valor total de R$ 1.300.000. Aparecia nas obras sem ser chamado, conversava com os engenheiros, com os mestres de obra, com os fornecedores. Ficava até tarde quando havia prazo. Aprendeu rápido o vocabulário técnico que não tinha. Tinha energia, tinha presença, tinha o jeito inquieto de quem quer chegar a algum lugar e não se contenta com o caminho mais curto. E eu, que havia passado 2 anos trabalhando sem um parceiro real para dividir o peso da gestão, comecei a sentir algo que não esperava sentir: confiança. Em julho de 2017, 2 anos e meio depois da contratação, sentei com Rodrigo para uma conversa diferente. A empresa estava em crescimento real, eu não estava mais jovem, e havia uma lacuna estrutural que eu via, mas não queria resolver com contratação simples. Precisava de alguém com pele no jogo, alguém que acordasse de manhã pensando no sucesso da empresa como próprio, não como obrigação salarial. Ofereci a ele 20% da construtora Lima Engenharia. Vera não estava aqui para me olhar antes de assinar. Fui ao cartório com a caneta Parker no bolso do paletó.
Assinei o contrato de cessão de cotas com ela. Era a primeira vez que eu usava aquela caneta para um documento da empresa depois de Vera. Do lado de fora do cartório, Rodrigo me abraçou. Um abraço comprido, de verdade. Me disse que nunca ia esquecer o que eu estava fazendo, que ia honrar essa confiança com cada dia de trabalho, que para ele eu era mais do que sócio. Eu acreditei naquilo. E ali, naquele estacionamento quente de julho de 2017, estava o primeiro sinal que eu devia ter guardado mais atenção. Quando caminhávamos para os carros, Rodrigo perguntou de forma aparentemente casual: "E quanto ao patrimônio imobiliário? O galpão de Sertãozinho está em nome da empresa ou em nome pessoal?" Eu disse que estava em nome da empresa, que era um ativo operacional. Ele acenou com a cabeça e disse: "Entendi. Só queria ter o quadro completo", e mudou de assunto para a hora do almoço. Aquilo me pareceu curiosidade de novo sócio, querendo entender o que tinha comprado. Não era. Mas naquele dia, com o sol de julho esquentando o asfalto do estacionamento, com o papel quente na mão e o abraço ainda no ombro, eu não tinha como saber. Se você está ouvindo essa história agora, eu sei que você já está sentindo o peso do que eu estava carregando naquele período. Uma vida construída tijolo por tijolo, uma saudade enorme que preenchia todos os cômodos da casa. E no meio disso tudo, a sensação de que havia encontrado alguém para dividir o barco. Você já confiou em alguém de verdade, alguém de dentro da família ou de dentro do trabalho, e descobriu tarde demais que havia um interesse por trás de cada gesto de amizade? Me conta nos comentários. Me faz o favor de dizer de onde você está ouvindo essa história. Uma palavra só, o nome da cidade, do estado, do país. Isso faz uma diferença enorme para mim. E se essa história já está te prendendo, aperta o joinha agora. Esse gesto simples ajuda esse canal a chegar em mais gente que precisa ouvir histórias como essa. Histórias de pessoas reais que foram traídas por quem não devia e que não se deixaram destruir. E se você ainda não está inscrito, inscreve agora e ativa o sininho, porque essa história está longe do fim. E o que vem a seguir, o que Rodrigo foi fazendo nos meses e nos anos que se seguiram, vai te fazer sentar na beirinha da cadeira. Continua comigo. No começo de 2019, alguma coisa mudou no ar do escritório. Não foi de uma vez. Foi como aquela mudança de temperatura que acontece no interior paulista quando o verão está virando outono. Você não consegue apontar o dia exato em que esfriou, mas em algum momento você se pega procurando um agasalho e não sabe bem desde quando estava com frio. Era uma terça-feira de fevereiro, às 10 da manhã. Eu estava na sala de reuniões com o engenheiro Fábio Almeida e o mestre Benedito, discutindo o cronograma de entrega de uma obra em Jardinópolis, quando a porta abriu e Rodrigo entrou sem bater. Caminhou diretamente para a cabeceira da mesa onde eu sempre me sentava. Sentou e começou a falar como se a reunião fosse convocação dele. Fábio me olhou por um segundo. Um segundo só, um lampejo de constrangimento que ele abafou antes de virar os olhos para os papéis. Benedito não levantou os olhos da planta. Eu não disse nada naquele dia. Pensei, ele não percebeu, tem pressa, situação de obra urgente, deixa passar, mas não passou. 3 semanas depois, numa sexta-feira à tarde, cheguei no escritório de volta de uma visita de obra e Márcia me interceptou no corredor com aquele jeito dela de quem precisa dizer algo, mas não sabe se deve. Ela disse com a voz baixa: "Antônio, o Rodrigo mandou reorganizar a sala de reuniões enquanto você estava fora. Tirou a mesa comprida, colocou a oval e mudou onde ficam os arquivos de projeto." Perguntei se ele havia falado comigo antes. Ela baixou os olhos e disse que não. Quando mencionei para Rodrigo, ele sorriu com aquele sorriso que eu conhecia e disse: "Ah, Antônio, mesa oval facilita a dinâmica de reunião. Tem pesquisa que mostra que cria mais engajamento nos participantes. Pensei que o senhor ia gostar da mudança." O senhor, esse era outro instrumento do arsenal dele. Quando queria me colocar na posição do fundador veterano que não entende de gestão moderna, de pesquisa comportamental, de metodologias novas, ele usava o senhor. Era gentil na superfície, era distanciamento planejado por baixo. Engoli.
Desviei o olhar. O episódio que ficou marcado com ferro branco na minha memória aconteceu numa tarde de março de 2019, às 4h20 da tarde, dentro da minha própria sala. Eu estava ao telefone com o Dr. Valmir Correa, cliente de 12 anos, um médico cardiologista que havia comprado um terreno comercial e queria construir uma clínica nova. Era um contrato de R$380 mil. Valmir era do tipo que ligava diretamente para mim, não para a equipe comercial, porque dizia que gostava de falar com quem tinha responsabilidade. Estávamos acertando os últimos detalhes, escolhendo o material da fachada, definindo o prazo de entrega. Rodrigo entrou na sala, sem bater. Sentou na cadeira em frente à minha mesa, como se eu não estivesse em ligação nenhuma. Cruzou os braços. Começou a gesticular para eu desligar. Levantei um dedo indicando que estava em chamada importante. Ele apontou para o relógio. Terminei a conversa com Valmir da forma certa, confirmei o contrato, combinamos a assinatura para a semana seguinte. Quando desliguei, Rodrigo disse, sem pausa, sem desculpa por ter entrado sem bater: Antônio, eu tinha marcado uma reunião com o arquiteto do projeto de Araraquara para essa hora. Você podia ter desligado antes. Não era pergunta, era observação. Como se eu fosse o que havia se comportado mal. Olhei para ele. Ele me olhou de volta com aquela expressão de quem aguarda concordância. E eu senti, naquele exato momento, uma coisa gelada escorrendo pela espinha, do pescoço até os rins. Não era raiva ainda, era reconhecimento, o tipo de reconhecimento que a gente tenta afastar porque admiti-lo significa admitir que errou feio em algo muito grande. Não disse nada, mas guardei. Nos meses seguintes, Rodrigo trouxe a esposa dele para dentro da empresa. Patrícia Menezes tinha 38 anos, cabelo loiro tingido bem cuidado, uma eficiência no jeito de se mover que lembrava alguém que nunca desperdiça um gesto. Rodrigo a apresentou como alguém que pode ajudar a organizar o administrativo e dar mais tempo para você, Antônio, fazer o que você melhor sabe fazer, que é engenharia. Eu topei sem grande resistência. A área administrativa estava de fato sobrecarregada. Márcia estava fazendo mais do que era razoável para uma pessoa só, e Patrícia tinha currículo de gestão administrativa. Ela entrou em junho de 2019, salário de R$5.200, aprovado por mim. Em 3 meses, ela havia mudado a senha do sistema financeiro, reorganizado o acesso aos arquivos contábeis e assumido o contato direto com o contador externo da empresa. Cada uma dessas mudanças veio com justificativa razoável. Segurança de dados, precisamos de senhas mais fortes e periodicamente renovadas. Organização do fluxo de trabalho, padronização dos processos de comunicação com o contador, justificativas corretas, cada uma delas. O problema é que eu estava vendo as peças individualmente sem enxergar o que elas estavam construindo juntas. Foi minha filha Daniela que me deu o primeiro aviso real. Daniela tem 42 anos, mora em Campinas, é nutricionista. Nunca quis participar da empresa, o que eu sempre respeitei. Mas ela vem me visitar toda a primeira semana do mês, e numa dessas visitas, numa noite de setembro de 2019, enquanto jantávamos na mesa da cozinha, ela parou no meio da refeição e perguntou: Pai, você ainda tem acesso completo a tudo na empresa? Contas, contratos, tudo? Disse que tinha. Ela ficou quieta por um momento e depois disse com cuidado: Você tem certeza? Fiquei irritado. Era minha empresa. Eu havia fundado aquilo em 1989. Claro que tinha acesso a tudo. Daniela não insistiu, mas o olhar que ela me deu naquela noite, um olhar de alguém que enxerga algo que não quer ver, ficou guardado em algum lugar da minha memória que eu tentei ignorar. Naquele mesmo mês, numa tarde que Patrícia estava fora do escritório por conta de uma consulta médica, tentei acessar o sistema de gestão financeira para verificar um extrato. Minha senha não funcionou. Quando comentei com Rodrigo, ele disse que Patrícia havia feito uma atualização de segurança no sistema e que as senhas antigas tinham sido resetadas automaticamente.
Fala com ela amanhã que ela te passa a nova em 2 minutos. E já estava mudando de assunto, mostrando números de uma proposta nova na tela do notebook. Passaram 5 dias até eu lembrar de pedir. Quando pedi, Patrícia me deu uma senha provisória com validade de 48 horas. Quando fui acessar novamente 2 dias depois, a senha havia expirado. Pedi de novo. Ela disse que ia me mandar por e-mail. Não mandou. Pedi uma terceira vez. Na terceira vez, a senha chegou. Funcionou por uma semana. Depois parou de funcionar de novo. E sempre havia uma razão técnica plausível. Sempre. Nesse mesmo período, comecei a perceber que eu estava sendo retirado de reuniões importantes de forma gradual e gentil. Rodrigo sempre tinha uma justificativa cuidadosa. Antônio, essa reunião é só alinhamento de gestão de projeto. Não precisa tomar seu tempo. Ou, o cliente pediu que fosse reunião menor. Eu resolvo e te passo o resumo depois. Ou, aproveita para adiantar o projeto de Sertãozinho, eu cuido disso. E quando eu chegava e havia decisões tomadas das quais eu não havia participado, ele tinha uma resposta pronta. Você teria decidido exatamente igual, Antônio. Depois de 8 anos, eu sei como você pensa. Isso doía de um jeito muito específico, porque em muitos casos era verdade que eu teria decidido igual, porque ele de fato me conhecia, e essa verdade era o que desarmava a minha desconfiança todas as vezes que ela tentava se erguer. Hoje eu sei que era exatamente isso que ele calculava. O dia mais pesado da minha vida, depois da morte de Vera, foi uma sexta-feira de maio de 2023. Tenho essa data gravada como quem grava uma cicatriz. Era uma manhã aberta de outono do interior paulista, aquele tipo de manhã que parece mais primavera, com o céu limpo e o ar com cheiro de terra molhada de uma chuva que havia passado na madrugada. Eu havia chegado antes das 8, como sempre. A caneta da Vera estava no lugar dela, do lado direito da mesa. O café que Márcia havia deixado ainda estava quente. Era uma manhã que prometia ser boa. Às 9h20, Rodrigo entrou na minha sala, acompanhado de 2 homens que eu nunca havia visto. Ele me apresentou aos 2 como Antônio, o fundador da empresa, não como sócio, não como proprietário, como fundador. A palavra foi escolhida com cuidado cirúrgico. Eu entenderia depois. Fundador sugere passado. Fundador é quem criou, não quem controla. Um dos homens era advogado, o outro era contador. Rodrigo os havia contratado sem me consultar para realizar uma, segundo ele, revisão estrutural da empresa. Sentaram, abriram pastas. Rodrigo ficou em pé do meu lado da mesa, como quem conduz, e disse: Antônio, você e eu precisamos ter uma conversa franca sobre a estrutura societária. O Dr. Pereira e o Marcos fizeram uma análise dos últimos 6 anos e identificaram que a distribuição atual de cotas não reflete mais a realidade operacional da empresa. A maior parte das decisões executivas, das captações, dos contratos estratégicos foram conduzidas pela minha gestão. Entendo que é justo que a participação societária acompanhe essa realidade. Eu olhei para ele. Rodrigo, disse devagar, você tem 20% da empresa. Você chegou aqui com 0. Eu cedi esses 20% por confiança. Com todo o respeito, Antônio, eu vim com competência, com rede de relacionamentos, com uma energia que transformou o perfil comercial dessa empresa. Os números falam por si mesmos. Então ele colocou sobre a minha mesa um documento. Era uma proposta de reestruturação societária, detalhada, técnica, com linguagem jurídica densa, e no centro dela, a proposta de reduzir minha participação de 80% para 30% mediante reconhecimento do aporte técnico, gerencial e relacional de Rodrigo nos últimos 6 anos. 30%. Da empresa que eu havia construído em 34 anos. Minha mão ficou parada sobre a mesa. O documento à frente, os 2 homens que ele havia trazido, olhando para as paredes ou para os celulares, Rodrigo esperando com aquele rosto tranquilo de quem apresentou uma planilha de receitas, não uma afronta à minha vida inteira. E então, ele disse a palavra que ficou dentro de mim como um espinho que não sai. Se a gente não chegar a um acordo aqui, o caminho vai ser judicial. E judicial custa mais para todo mundo, em dinheiro e em desgaste.
judicial. Disse assim, com a mesma calma com que diria, vai chover à tarde. Do lado de fora da janela, alguém estava podando as árvores da calçada. O barulho da tesoura elétrica chegava de longe, intermitente, aquele som cerrado que não tem ritmo certo. Eu olhei para a caneta Parker dourada, pensei em Vera, pensei no dia em que ela abriu aquela gaveta, no jeito que ela me olhou antes de baixar a caneta no papel do cartório. No sorriso que veio depois, aquele sorriso tranquilo de quem acabou de fazer algo que valia a pena. Levantei da cadeira devagar, peguei a caneta da mesa com cuidado, como se fosse frágil, e a coloquei no bolso do paletó. Olhei para Rodrigo por 3 segundos. Não disse nada. Saí da sala, saí do escritório, desci as escadas, atravessei a calçada, me sentei no banco de cimento debaixo da mangueira e fiquei ali enquanto o sol foi subindo e o cheiro de terra molhada foi virando cheiro de terra seca. E no banco debaixo da mangueira, sozinho como o homem pode ficar, chorei feito criança. Naquela noite eu não consegui dormir. Me deitei na cama de casal que Vera e eu havíamos comprado num sábado de 1995 em Ribeirão, com a cabeceira de madeira escura que ela havia escolhido porque gostava de madeira escura. Ainda era a cama dela tanto quanto minha. Fiquei de olho aberto no escuro do teto. Fui voltando cena por cena, como um projetor passando slides dentro da própria cabeça. A pergunta de Rodrigo no estacionamento do cartório em julho de 2017 sobre o galpão de Sertãozinho. Patrícia trocando as senhas. As reuniões das quais eu havia sido afastado uma por uma, sempre com justificativa razoável. O senhor estratégico. O documento sobre a mesa. A palavra judicial com aquela calma ensaiada. E mais fundo que tudo, a minha própria conivência com tudo isso. Eu havia enxergado sinais e os havia explicado de formas que não me machucassem. Porque reconhecer os sinais significava admitir que havia errado, que havia confiado onde não era para confiar, que eu, que calculava estruturas para durar décadas, havia colocado uma fundação podre dentro da própria empresa sem perceber. Estendi a mão para o lado da cama onde Vera dormia. O lençol estava frio e liso. O que você faria, Vera? Perguntei em voz alta no escuro, sem nenhuma vergonha de estar falando sozinho. Vera tinha um ditado que ela usava quando alguém da família passava por injustiça. Dizia com a voz firme mas calma que era dela: homem que se dobra antes de hora dá o formato para o que vem depois. Era uma frase que o pai dela usava. Um homem de roça do norte de Minas, que criou 6 filhos com dignidade, que nunca precisou explicar para ninguém. Homem que se dobra antes de hora dá o formato para o que vem depois. Houve um momento de quase desistência. Honestidade exige que eu admita isso. Um momento em que pensei, tenho 65 anos, tenho dinheiro suficiente para viver, tenho minha casa, tenho Daniela, tenho o jabuticabeiro. Por que lutar? E então veio o outro pensamento, mais antigo, mais fundo. 34 anos. A assinatura de Vera num cartório de março de 1989. Não ia me dobrar, mas também não ia agir no impulso. Ia agir como engenheiro, com cálculo, com paciência, com a certeza de que estrutura bem feita aguenta o que for necessário. Foi uma semana depois, numa tarde de terça-feira de novembro, que tudo veio à tona de vez. Eu havia ido ao escritório buscar projetos para revisar em casa. Eram 6:30 da tarde. O escritório estava quase vazio. Só havia uma estagiária no fundo, Tabata, terminando algo no computador. Fui até a sala de arquivo, onde ficavam os contratos antigos e as pastas de documentação societária. Entrei para buscar o arquivo de um projeto de 2018 que precisava consultar para um serviço de manutenção. A pasta não estava no lugar certo. Comecei a procurar, puxei arquivos, olhei prateleiras. E foi nessa busca que minha mão encontrou alguma coisa que não estava procurando. Uma pasta fina, cor de salmão desbotado, sem etiqueta na lombada. Estava enfiada entre 2 pastas grossas de projetos de 2020, quase invisível, como quem foi guardada onde não fosse encontrada. Puxei. Dentro havia 3 documentos. O primeiro era uma ata de reunião societária datada de 18 de agosto de 2022.
Uma reunião que eu nunca havia participado, nunca havia sido convocado, nunca havia assinado. O segundo era um instrumento particular de cessão de cotas, no qual eu, supostamente, cedia 25% das minhas cotas para Rodrigo Menezes em reconhecimento de contribuição operacional e gerencial excepcional nos últimos 5 anos, com uma assinatura no meu nome que não era minha. O terceiro era uma declaração de anuência tácita, afirmando que eu havia sido comunicado de todas as alterações e não havia manifestado objeção dentro do prazo estipulado. Li os 3 documentos 3 vezes. Na primeira leitura, não entendi completamente o que estava vendo. Era muita linguagem jurídica densa, e minha cabeça precisou de um momento para organizar. Na segunda leitura, entendi e não acreditei. Na terceira, as mãos começaram a tremer. Agosto de 2022. 4 meses depois da morte de Vera. O período mais escuro da minha vida adulta. O período em que eu ia ao trabalho como fantasma, em que assinava o que colocavam na minha frente sem ler direito porque eu estava fazendo tudo no piloto automático da dor. O período em que eu mal conseguia lembrar o que havia comido no café da manhã. Ele sabia. Ele havia esperado exatamente o momento em que eu estava mais frágil para agir. Esse pensamento entrou dentro de mim como um ferro em brasa entrando em madeira verde. Me sentei no chão do arquivo. No chão mesmo, entre as prateleiras metálicas, naquele cheiro de papel envelhecido e poeira e tempo que sempre tem em arquivo de empresa antiga. Sentei porque as pernas simplesmente decidiram que não iam mais me sustentar naquele momento. Tabata passou pela porta às 6h50 e me olhou com os olhos arregalados. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que estava organizando uns arquivos mais antigos que ela podia ir. Ela foi. Tirei o celular do bolso com mão ainda trêmula e disquei o número do Dr. Carlos Braga. Carlos Braga e eu nos conhecemos no primeiro dia de aula na USP de São Carlos, em fevereiro de 1976. Ele era de Franca, eu de Ribeirão. Dividimos alojamento por 2 anos. Depois moramos em República juntos até o fim da faculdade. Carlos se formou engenheiro comigo, mas nunca exerceu. Tinha entrado na faculdade porque o pai queria. No 3º ano, passou no vestibular de Direito e terminou os 2 cursos ao mesmo tempo. Foi para o Direito com toda a convicção que não havia levado para a engenharia. Especializou em Direito Societário. Abriu escritório próprio em São Paulo, no bairro Jardins. Construiu uma reputação sólida, do tipo que só existe em quem não toma atalho. Nos afastamos depois da formatura, como acontece. Depois que Vera morreu, Carlos me ligou na semana do velório. Ficou 45 minutos ao telefone comigo, falou pouco, ouviu muito e antes de desligar disse: "Qualquer coisa, Antônio, qualquer coisa mesmo, você me liga." Quando disquei o número naquela tarde no arquivo, eram 6h52 da tarde. Ele atendeu no segundo toque. "Carlos, Antônio." A voz dele era a mesma de sempre, grave e direta, sem ser dura. "O que foi?" Não consegui falar por uns 3 segundos. Aqueles 3 segundos foram longos. Depois falei. Contei os documentos, a ata, a sessão de cotas com assinatura que não era minha, a data de agosto de 2022. Minha voz ficou estranha enquanto eu falava, metálica e distante, como se fosse a voz de outra pessoa saindo da minha garganta. Carlos ficou em silêncio enquanto eu falava. Quando terminei, ficou mais alguns segundos sem dizer nada. Então, "Antônio, olha para os documentos que você está segurando. Você tem todos eles com você agora?" Disse que tinha. "Ouve bem o que vou te dizer. Não toque em mais nada naquele arquivo hoje. Não fala com ninguém na empresa sobre isso. Não confronta o Rodrigo. Ainda não. Carlos, ainda não." A voz dele tinha aquela firmeza específica. Não era raiva, era precisão, o tom de quem calcula antes de agir. "Me manda foto de cada documento agora, com a numeração das páginas e o contexto de onde você encontrou. E amanhã de manhã você vem até meu escritório. São Paulo fica longe, Carlos. E esse assunto merece a viagem. Faz as fotos agora." Fiz, mandei. Ele confirmou o recebimento em 4 minutos e disse apenas: "Descansa hoje. Amanhã a gente começa a trabalhar."
Quando desliguei, percebi que estava respirando diferente, mais fundo, mais devagar. Pela primeira vez em semanas, havia alguém do meu lado. Na manhã seguinte, antes de pegar a estrada para São Paulo, me sentei na varanda. Fiz o café no coador. Pus a caneta Parker dourada sobre a mesa de madeira ao lado da xícara. Fiquei olhando para ela por um tempo longo. Vera havia assinado a certidão de nascimento daquela empresa com aquela caneta. A empresa havia sido construída com o mesmo cuidado com que ela plantava os temperos no quintal. Com paciência, com atenção, com amor que não pede reconhecimento. E eu havia deixado entrar dentro daquilo uma pessoa que não merecia entrar. Não porque fui burro, isso eu precisava parar de me dizer. Não porque fui fraco, mas porque fui leal, do jeito que minha mãe me ensinou a ser leal, do jeito que Vera era leal. E o mundo às vezes cobra um preço alto por esse ensinamento. A questão não era me punir por ter confiado. A questão era não deixar a traição ficar sem resposta. Lembrei de uma coisa que o mestre Benedito, meu mestre de obra de 20 anos, costumava dizer quando encontrava problema de fundação em reforma. Ele dizia com aquela voz calma de homem que já viu tudo em obra: engenheiro, o problema não é a fundação ruim. O problema é deixar a fundação ruim continuar sendo fundação. Tirar a fundação ruim. Era isso que eu precisava fazer. Peguei a caneta, coloquei de volta dentro do estojo de couro azul. Guardei na gaveta da escrivaninha, o lugar de onde Vera havia tirado em março de 1989. Estava guardada. Eu ia buscar de volta o que era meu, não por raiva, por respeito ao que havia sido construído, por respeito à assinatura de Vera naquele cartório, por respeito a cada funcionário que trabalhava honestamente naquela empresa, sem saber o que estava acontecendo nos bastidores, por respeito a mim mesmo. Peguei as chaves do carro e fui para São Paulo. O escritório do Carlos ficava na rua Bela Sintra, em Jardins, num sobrado de azulejo antigo que ele havia comprado nos anos 90 e reformado sem tirar o caráter. Havia uma recepcionista discreta, uma sala de espera com estante de livros de verdade e um cheiro de café que me lembrou da República de São Carlos. Carlos me recebeu sem cerimônia, pôs café na minha frente, sentou e disse: "Começa do começo", sem pular nada. Fiquei 2 horas contando. Ele foi anotando num bloco amarelo com caneta de ponta fina, aquele jeito de advogado que parece que está montando um quebra-cabeça enquanto ouve. Quando terminei, ficou alguns minutos relendo as anotações. Então levantou os olhos e disse: "O que você tem é grave, Antônio. Falsificação de assinatura em documento societário é crime previsto no Código Penal. A cessão de cotas é nula de pleno direito. A questão agora é saber se essa foi a única manobra ou se foi a primeira de várias." Aquela pergunta abriu uma porta que eu não havia considerado abrir. Ficamos trabalhando a tarde inteira. Carlos ligou para um perito grafotécnico especialista em documentoscopia forense que aceitou receber os documentos em regime de urgência. Ligou para um contador judicial com quem havia trabalhado em outros casos de litígio societário. E então me deu uma lista de tarefas específicas. Eu precisava, nos dias seguintes, fazer uma varredura silenciosa nos arquivos da empresa, identificar outros documentos suspeitos, verificar atas, contratos, alterações de contrato social desde 2020, recuperar meu acesso ao sistema financeiro por escrito como sócio majoritário. Carlos me orientou em cada passo e precisava conversar com Márcia. Márcia havia ficado em silêncio enquanto tudo aquilo acontecia. Eu não sabia se ela sabia, se era cúmplice, se tinha medo. Carlos disse: "Ela é quem mais tempo passou dentro dessa empresa. Se há algo a saber, ela tem alguma parte dele." Voltei ao escritório como se nada houvesse mudado. Ia de manhã, cumpria minha rotina, ia às obras, participava do que precisava participar. À tarde, quando havia menos gente, eu entrava no arquivo e fotografava sistematicamente, documento por documento,
pasta por pasta. Enviava para Carlos ao final de cada tarde. No terceiro dia de varredura, encontrei a segunda irregularidade. Era uma alteração do contrato social de setembro de 2022 que atribuía ao sócio-gestor poderes de representação autônoma para contratos acima de R$50 mil, retirando efetivamente a minha assinatura das decisões operacionais do dia a dia da empresa. Essa alteração tinha minha assinatura, mas eu não havia assinado. Mandei para Carlos. Ele respondeu em 40 minutos. 2 falsificações confirmadas. O perito precisa de 1 semana para o laudo. Aguenta, aguenta. Essa semana foi a mais longa desde a semana do velório de Vera. No 7º dia, no sábado de manhã, me encontrei com Márcia num café pequeno a 2 quarteirões do escritório. Pediu suco de laranja. Eu pedi café. Ficamos em silêncio por alguns minutos, com o barulho da rua entrando pela porta aberta, a máquina de expresso do balcão, uma rádio baixa. Então, Márcia disse, antes de eu perguntar qualquer coisa: "Eu queria ter falado antes, Antônio. Faz muito tempo que eu guardo coisa que não devia guardar." E contou. Em agosto de 2022, ela havia ouvido, através da porta fechada da sala de reuniões, uma conversa entre Rodrigo e Patrícia. Havia ouvido o nome de um perito particular que eles estavam contratando para a reprodução de assinatura em documentos societários. Havia ouvido Rodrigo dizer que o momento era agora, enquanto Antônio está fora de si. Havia ficado com medo de ser demitida. Havia ficado em silêncio. Ela estava chorando agora, as mãos em volta do copo de suco. "Eu sei que errei. Você me pagou 18 anos de salário direitinho. Nunca me faltou com nada." E eu fiquei calada. Coloquei a mão sobre a dela. "Márcia, o que você vai fazer agora é o que importa." Ela assentiu. Saímos daquele café com uma testemunha, um depoimento documentado e um conjunto de evidências que Carlos disse serem mais do que suficientes para o que precisávamos fazer. A confrontação estava marcada para a segunda-feira seguinte. Não ia ser mais uma reunião de Rodrigo. Ia ser a última. Na manhã de segunda-feira, 13 de novembro de 2023, cheguei ao escritório às 7h40 da manhã. O Carlos chegou às 8 em ponto. Terno azul marinho, pasta de couro preta, os óculos que ele sempre usa só quando está trabalhando e aquela expressão de quem já entrou em muitas salas difíceis na vida. Com ele veio a doutora Silvana Pereira, notária pública, uma mulher de uns 50 anos, com caderno e caneta pronta para lavrar ata de tudo o que acontecesse. Márcia estava na recepção, firme, pálida, mas firme. Às 8h15, Rodrigo chegou. Entrou pela porta de vidro com aquele passo largo e confiante de toda manhã. O sorriso antecipado. Viu Carlos. Viu a notária. O sorriso ficou fixo por exatamente 2 segundos. Aqueles 2 segundos em que o cérebro ainda está procurando a explicação que organize o que está vendo. "Bom dia, Rodrigo", eu disse. "Precisa vir para a sala de reuniões." "Claro, esses senhores são..." "Vem para a sala." Não era pedido. Sentamos em volta da mesa oval que ele havia mandado instalar no lugar da minha mesa comprida 2 anos antes. Havia uma certa ironia naquilo. Uma ironia que eu permiti me dar um segundo de satisfação. Carlos se apresentou a doutora Silvana, explicou em linguagem jurídica precisa que aquela era uma reunião formal de confrontação societária, documentada por notária, e que Rodrigo tinha o direito de ter um advogado presente, se desejasse. "Posso entender o que está acontecendo aqui?" Rodrigo virou para mim. A voz estava controlada, mas os olhos já haviam mudado. Havia neles um ajuste de rota em curso. Aquele cálculo rápido de quem está avaliando qual jogada faz a seguir. "O que está acontecendo?" eu disse com calma. "É que encontrei os documentos, Rodrigo." Pausa. "Que documentos, Antônio?" Carlos abriu a pasta e colocou sobre a mesa, um a um, com aquela precisão de quem foi construindo o argumento ao longo de semanas. A ata de agosto de 2022. A cessão de cotas com assinatura falsificada, a alteração contratual de setembro de 2022, também com assinatura falsificada.
O laudo do perito grafotécnico assinado, carimbado, 8 páginas, comparando as assinaturas contestadas com 14 amostras originais, minha colhidas de documentos anteriores a 2022. As conclusões eram categóricas. Rodrigo olhou para cada documento enquanto era colocado na mesa. Não pegou em nenhum. Isso é um equívoco. A voz estava firme, mas havia uma rachadura nela que eu reconheci. Você estava num período muito difícil em 2022. Pode ter assinado sem lembrar. Rodrigo. Carlos falou com precisão clínica. O laudo pericial é de 18 anos de atuação forense. As divergências nas assinaturas são categóricas e documentadas em detalhe técnico. A hipótese de esquecimento não é sustentável diante das evidências. O que está nos documentos é falsificação de assinatura em instrumento particular, com finalidade de obter vantagem patrimonial. Código Penal. Artigo 297. Pena de reclusão de 1 a 6 anos. O ar-condicionado da sala fazia aquele barulho constante e baixo. Lá fora, um carro passou devagar na rua. Rodrigo mudou de estratégia. O rosto amoleceu. A voz perdeu a dureza. Antônio me olhou diretamente. Você e eu construímos muita coisa juntos. 8 anos. Você foi o único que acreditou em mim quando eu precisava. Meu pai te pediu um favor e você atendeu. Você não vai destruir tudo isso por causa... Rodrigo, parei ele ali. Você foi ao cartório quando minha esposa havia morrido há 4 meses. Esperou eu estar no pior momento da minha vida para falsificar minha assinatura em documentos que me roubavam a empresa que ela e eu construímos juntos. Disse cada palavra com a calma que eu havia guardado por meses para aquele momento. Então, não me fala em história. A porta da sala de reuniões abriu. Patrícia entrou. Havia chegado ao trabalho alguns minutos antes e alguém havia avisado que havia reunião em curso. Ela entrou com aquele andar eficiente dela, pronta para gerenciar. Quando viu Carlos, a notária, os documentos espalhados e o rosto do marido, parou no meio do passo. Carlos virou para ela e disse com a mesma voz calma e precisa: Doutora Patrícia, as transferências para a Menezes Participações e Consultoria passaram pelo sistema financeiro que a senhora administrava. Temos o log de cada operação, com horário, IP de acesso e usuário logado. Patrícia não disse nada. Ficou parada, as mãos à frente do corpo, o olhar que foi de Carlos para Rodrigo e voltou para o chão. E pela primeira vez, naquele momento, vi nela o que nunca havia visto. O peso de quem sabe que o jogo acabou. Carlos continuou. Abriu a segunda seção da pasta e colocou sobre a mesa o extrato de movimentações financeiras da empresa entre janeiro de 2021 e outubro de 2023, preparado pelo contador judicial. O contador havia identificado ao longo de 34 meses transferências recorrentes para uma conta de pessoa jurídica registrada em nome de Menezes Participações e Consultoria Liteda. Uma empresa que Rodrigo havia aberto em paralelo em São Paulo, sem informar a mim ou registrar em qualquer ata societária, para a qual havia redirecionado pagamentos classificados como honorários de consultoria estratégica. Total, R$347 mil. Quando Carlos colocou a folha com esse número sobre a mesa, o único som no cômodo foi a caneta da doutora Silvana registrando o momento em ata. Rodrigo ficou olhando para o número. São honorários de gestão, disse, a voz agora menor. É prática de mercado em empresas da nossa estrutura. Prática de mercado exige previsão contratual, aprovação em ata societária e registro contábil transparente. Carlos respondeu. Nenhuma das 3 condições está presente. Isso é desvio de recursos societários. Rodrigo me olhou de novo, e dessa vez havia nos olhos dele algo que eu não esperava ver. Medo real. Não o medo calculado de quem avalia risco. O medo mais antigo, o de quem percebe que não tem mais para onde ir. Antônio. A voz estava crua agora, sem verniz. A gente tem história. Você sabe que eu... Rodrigo, corte. Você escolheu fazer isso quando eu estava sozinho e com dor. Escolheu. Esse é o fato que fica. Foi então que Márcia entrou na sala.
Ela havia esperado do lado de fora até o momento que Carlos havia combinado com ela na semana anterior. Entrou com o celular na mão, foi até a central de som da sala de reuniões e conectou o aparelho. Uma gravação começou a tocar. Eram Rodrigo e Patrícia, numa conversa de março de 2023, 3 semanas antes de ele me apresentar a proposta de reestruturação na minha sala. A qualidade do áudio era boa. A voz de Rodrigo estava clara. Quando eu apresentar a proposta, ele vai aceitar. Ele está velho, está cansado, está sem mulher, não vai querer briga. E a voz de Patrícia: e se não aceitar? E Rodrigo: aí vai ser judicial, e judicial vai custar mais para ele do que para nós. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que eu já senti num cômodo com outras pessoas. Patrícia fechou os olhos. Rodrigo não disse mais nada. Carlos falou então com aquela precisão que era tudo que aquele momento precisava. Havia 2 caminhos: negociação de saída com restituição integral e documentação formal, ou denúncia criminal por falsificação de documento particular e desvio de recursos societários, com todo o material já organizado e pronto para protocolar no Ministério Público. Rodrigo tinha 48 horas para se manifestar por meio de advogado. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra. Patrícia o seguiu. Na semana seguinte, o advogado de Rodrigo entrou em contato com Carlos. Houve 3 sessões de negociação ao longo de dezembro de 2023. Reuniões longas e frias, com muita linguagem técnica e pouca humanidade. Em 22 de dezembro de 2023, foi assinado o acordo. Rodrigo reconhecia a nulidade de todas as alterações societárias feitas sem meu consentimento desde agosto de 2022. A estrutura da empresa voltava ao estado original, 80% para mim, 20% para Rodrigo, conforme o contrato legítimo de 2017. Rodrigo transferia para mim, em 3 parcelas mensais iguais, R$347 mil, valor integral desviado para a Menezes Participações. Patrícia foi demitida por justa causa, com base nas provas documentais organizadas pelo contador judicial. E Rodrigo assinou um termo de saída da empresa, renunciando à participação de 20% mediante compensação de R$180 mil, calculados pelo valor patrimonial das cotas. Carlos me ligou quando o último documento foi assinado. Disse apenas: está feito, Antônio. Fiquei sentado na minha mesa. O paletó estava pendurado nas costas da cadeira. Tirei-o. Tirei do bolso a caneta Parker dourada que havia carregado comigo naquele dia e a coloquei de volta sobre a mesa, do lado direito, onde sempre havia ficado. Márcia estava na porta me olhando, os olhos vermelhos. Acabou, eu disse. Ela assentiu. Nos abraçamos ali dentro do escritório como 2 velhos que atravessaram uma tempestade juntos e chegaram ao outro lado de pé. 2 semanas depois do acordo, Rodrigo me mandou uma mensagem. Era madrugada, 2h40 da manhã. A mensagem dizia: Antônio, me liga quando puder. Preciso de 5 minutos. Fiquei olhando para aquela mensagem por 3 dias. Não por hesitação de decidir, mas porque precisava decidir o que queria daquela conversa. Se queria alguma coisa. No fim, decidi que sim, queria. Não para ouvi-lo se justificar em detalhe, não para oferecer um perdão que aliviasse a consciência dele mais do que a minha, mas porque havia algo que eu precisava dizer, e não para o juiz, não para o advogado, mas para ele, o homem que havia entrado pela porta da minha empresa em fevereiro de 2015 com um aperto de mão e 8 anos de plano. Liguei numa tarde de quarta-feira. Ele atendeu imediatamente. Antônio, Rodrigo. Houve uma pausa de alguns segundos. Eu quero te pedir desculpa. A voz estava sem verniz nenhum, mais crua do que eu havia ouvido jamais. Eu sei que você não tem obrigação de acreditar, mas não foi premeditado desde o começo. Comecei num caminho torto e o caminho de volta foi ficando mais difícil do que o caminho de frente. Ouvi tudo. Quando ele terminou, eu disse: Rodrigo, eu acredito que você não acordou em 2015 com um plano desenhado. As coisas vão escalando. Uma decisão errada leva a outra para cobrir a primeira. Pausa.
Mas você escolheu falsificar minha assinatura 4 meses depois que minha mulher morreu. Essa não foi uma escalada automática. Essa foi uma escolha deliberada. E você sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não respondeu. Eu não odeio você, continuei. Odeio seria fácil demais. O que eu tenho é uma tristeza profunda, porque eu acreditei em você de verdade, com tudo. E essa crença não era burrice, era quem eu era. Era? Ele perguntou baixinho. Ainda sou. Mas agora sei que confiar não significa fechar os olhos. Isso foi o que você me ensinou, de um jeito que nenhum outro professor teria ensinado. Silêncio. Cuida de você, Rodrigo. E desliguei. Não ia reabrir aquela porta, mas também não ia carregá-la presa no tornozelo pelo resto da vida. Era uma escolha de dignidade, a mesma dignidade que minha mãe havia me ensinado na casa de 3 cômodos da Vila Tibério. A mesma que Vera havia carregado por 38 anos ao meu lado, que havia deixado para mim naquele estojo de couro azul dentro da gaveta. Não ia me dobrar antes do meu tempo, e não ia me amargar depois dele. Em fevereiro de 2024, a construtora Lima Engenharia voltou ao seu estado original. Documento por documento, a empresa que havia sido silenciosamente desmantelada por detrás das minhas costas foi reconstituída por inteiro. O contrato social voltou a refletir a realidade que sempre deveria ter refletido. As alterações de agosto e setembro de 2022 foram declaradas nulas e sem efeito por decisão homologatória em cartório, com base nas irregularidades documentadas pelo laudo pericial. A primeira das 3 parcelas de restituição foi depositada na minha conta em 16 de janeiro de 2024, R$ 115.666. Nunca pensei que veria aquele número depositado pela mão de quem havia tentado me roubar. Não porque o dinheiro fosse o mais importante, embora fosse relevante, mas porque aquele número era prova concreta de que a verdade tem peso, que quando você tem paciência e métodos suficientes para buscá-la do jeito certo, ela pesa mais do que a mentira. Patrícia foi demitida com justa causa documentada e não foi recontratada em nenhuma empresa do setor que eu conheço. Rodrigo vendeu a casa em Ribeirão e voltou para São Paulo. Soube por um conhecido em comum, não por ele. Em março de 2024, o Dr. Valmir Correia me ligou. Ele havia sabido de partes do que havia acontecido por outros caminhos. Disse: Antônio, eu nunca mudei de fornecedor, porque reconheço honestidade pela voz. Pode contar comigo nos próximos projetos também. Aquele telefonema valeu mais do que qualquer sentença. E Márcia? Márcia recebeu um reajuste de R$ 1.800 mensais, retroativo a janeiro. Ela chorou. Disse que não era necessário, que ela havia ficado em silêncio quando não devia. Eu disse que ela havia falado quando importava e que era isso que valia. Hoje, quando mentalmente organizo essa história para te contar, é uma manhã de agosto de 2024. Acordo às 6, como sempre. O coador de pano está na pia. O café demora um pouco porque eu me recuso a acelerar o processo. O pé de jabuticaba no quintal está no pico da safra, cheio de frutinhas pretas brilhando. Um tordo veio pousar no galho mais grosso enquanto eu tomava o café na varanda e ficou me olhando por uns 30 segundos como quem avalia se pode confiar. Acho que passei no teste. A empresa está diferente, não menor, diferente de um jeito bom. Instalei a auditoria interna trimestral que acompanho pessoalmente. Todo documento societário relevante passa pelo Carlos, consultor externo. Todo acesso financeiro é registrado mensalmente, porque aprendi que estrutura não é desconfiança. Estrutura é respeito próprio. Contratei 2 engenheiros novos. Um tem 26 anos e uma energia que me lembra de mim antes de toda a vida acontecer. Em abril, Daniela veio passar um fim de semana. Dormiu no quarto de visita que Vera havia decorado com uma colcha de crochê amarela que era da avó. Na manhã do sábado, acordamos cedo e tomamos café juntos na varanda. 2 copos de cerâmica na mesa de madeira, o jabuticabeiro ali, o sol ainda baixo. Daniela ficou quieta por um momento e então disse: Pai, eu esperava muito tempo para te ver desse jeito. Perguntei que jeito era esse. Ela pensou, olhou para mim e disse: inteiro. Não respondi nada,
mas entendi tudo. Em junho, retomei um projeto que havia deixado de lado há 12 anos. Restauração de construções históricas, um casarão do século XIX em São Simão, que o proprietário quer recuperar. Fui visitar uma tarde de terça, e quando entrei naquele salão com teto de estuque de 1890, ainda intacto, ainda com as marcas do tempo, mas ainda de pé, senti alguma coisa se mover no peito. Engenharia bem feita é uma conversa com o tempo. Você pega o que alguém construiu antes de você e diz, isso ainda vale, isso ainda fica de pé. Assinei o contrato em julho e coloquei, em cima do projeto de restauração na minha mesa, a caneta Parker dourada, para Vera saber que a empresa continua em pé. Quero te dizer algumas coisas antes de terminar. Não porque me considero sábio, sou engenheiro, sei mais de concreto e de ângulo de carga do que de pessoas. Mas o que vou te dizer, vivi na pele antes de aprender com a cabeça. E é diferente aprender assim. A primeira coisa é essa: cuidado com quem só aparece depois de uma perda. A perda nos abre de um jeito particular, que diminui a guarda sem que percebamos. Rodrigo não agiu em 2015 quando eu tinha Vera. Agiu em agosto de 2022, 4 meses depois que ela foi embora, quando eu estava no ponto mais baixo da vida. Ele sabia o que estava fazendo. Fique atento nas suas noites mais escuras. É quando o cuidado com quem entra precisa ser maior, não menor. A segunda coisa: você não precisa virar desconfiado para se proteger. Isso eu precisava aprender porque meu instinto natural era ir para um extremo ou outro. Ou confio completamente ou desconfio de tudo. O meio do caminho que aprendi é mais simples. Faça perguntas. Peça transparência sem se desculpar por pedir. Não assine o que não leu, mesmo que te cansem esperando. Não aceite senha vencida como resposta para acesso que é seu por direito. Essas não são exigências de paranoia, são exercício de respeito próprio. E ninguém honesto vai se ofender com isso. Só quem tem algo a esconder se ofende. A terceira: se sentiu algo errado, você sentiu. Eu senti. Em 2017, no estacionamento do cartório, quando ele perguntou sobre o galpão de Sertãozinho. Senti em 2019, quando entrou na minha reunião sem bater. Senti em cada troca de senha, em cada o senhor estratégico. Senti e racionalizei, justifiquei. Encontrei a explicação que tornava cada coisa suportável. O instinto não é paranoia. O instinto é uma informação que chega antes das palavras. Aprenda a ouvi-lo. Ele não é infalível, mas quando bate forte, merece atenção, não desculpa. E por fim, a mais difícil de todas: pedir ajuda não é rendição. A coisa mais difícil que fiz nessa história inteira não foi encontrar os documentos no arquivo. Não foi sentar com Carlos. Não foi olhar nos olhos de Rodrigo na sala de reuniões. A coisa mais difícil foi pegar o telefone naquele arquivo às 6h50 da tarde e dizer para o Carlos: preciso de você. Porque eu havia passado a vida resolvendo tudo sozinho. Era meu jeito. Era meu orgulho, era a identidade que eu havia construído desde o filho da Vila Tibério, que entrou numa universidade sozinho e fundou uma empresa sozinho. E esse orgulho quase me custou tudo. Quando você estiver no limite, chama alguém. Não qualquer um. Chama aquela pessoa específica que você sabe, no fundo mais fundo, que pode confiar. O Carlos, que você talvez tenha deixado de ligar por tempo demais. A Daniela, que te olhou diferente naquele jantar e você desviou os olhos. Eles estão esperando. Às vezes, só estão esperando que você peça. Vera não era de fazer discurso. Era de ficar quieta nas coisas importantes, de encarar, de atravessar, de fazer o que precisava ser feito. Depois, quando tudo estava resolvido, sentar na varanda e dizer: passou. Ela dizia que Deus não faz contas do jeito que a gente espera, que Ele vai colocando no caminho o que você precisa no momento em que está pronto para usar, mesmo que ainda não saiba que estava precisando. Quando Rodrigo entrou na minha vida em 2015, eu estava precisando de algo para preencher uma lacuna real. Não a lacuna que Vera deixou, essa não tem preenchimento.
A lacuna de ter construído algo grande demais para carregar sozinho, sem um parceiro verdadeiro. E a vida me deu Rodrigo, não como bênção, como lição. Uma lição sobre o que eu precisava aprender, que parceiro não se escolhe pela competência, se escolhe pelo caráter. E que caráter não aparece em reunião de apresentação. Aparece quando ninguém está olhando. Aparece nas escolhas pequenas que ninguém vai saber. Aprendi. Do jeito mais caro, mas aprendi de um jeito que não sai. Não estou dizendo que o sofrimento foi bom. O sofrimento não foi bom. Foram meses difíceis, foram noites compridas, foram momentos em que o fundo parecia não ter fundo, mas saí do outro lado. E do outro lado, como Vera sempre dizia quando alguém da família atravessava algo duro, sempre tem o café. Sempre tem o jabuticabeiro cheio. Sempre tem uma manhã limpa depois da chuva da madrugada. Sempre tem, para quem aguentar chegar lá, o outro lado. Vale a pena resistir. Isso eu posso te garantir com cada ano que eu tenho. Se você ficou comigo até aqui, você não é qualquer pessoa. Você ficou mais de 1 hora ouvindo a história de um engenheiro aposentado de Ribeirão Preto que quase perdeu tudo o que havia construído em 34 anos e que decidiu que não ia aceitar. Você escolheu essa história entre tudo o que o mundo estava te oferecendo nesse momento, e esse gesto significa alguma coisa para mim. Eu quero te fazer uma pergunta. E quero que você me responda com honestidade nos comentários. Você já confiou em alguém de verdade, com tudo de você, e em algum momento percebeu que aquela pessoa estava usando a sua lealdade como ferramenta? Alguém de família, de trabalho, de amizade de anos? Não precisa me contar tudo. Pode ser uma linha só. Pode ser apenas, sim, eu conheço esse peso, porque tem muita gente ouvindo essa história agora e reconhecendo dentro dela algo muito parecido com a própria vida. E às vezes, saber que você não está sozinho já muda o tamanho da coisa que você está carregando. Me diz também de onde você está. Cidade, estado, país. Uma palavra. Isso me move de um jeito que é difícil de explicar. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva, alívio, reconhecimento, esperança, indignação, gratidão, aperta o joinha agora. Não pelo algoritmo, pela troca. Você me deu sua hora. O joinha me diz que não estou falando no vazio, que alguém está ouvindo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque tem muitas histórias como essa para contar. Histórias de pessoas reais que foram traídas por quem não devia, que foram diminuídas dentro da própria casa ou do próprio trabalho, que passaram pela noite mais escura sem ver o outro lado e que saíram de pé. Essas histórias existem e merecem ser ouvidas. Compartilha esse vídeo com alguém que precisaria ouvir isso hoje. Você pode não saber quem é essa pessoa, mas ela existe. Pode ser alguém que está passando por uma situação parecida e ainda não encontrou forças para agir. Pode ser alguém que está se sentindo sozinho numa briga que parece grande demais. Essa história pode ser exatamente o que essa pessoa precisa para saber que o outro lado existe e que vale a pena lutar para chegar até ele. Esta história, como todas que trago aqui, contém elementos adaptados para fins narrativos. Nomes, datas específicas e detalhes de identificação foram alterados para preservar privacidades. Qualquer semelhança com pessoas reais e identificáveis é coincidência, mas a dor foi real. A traição foi real, a luta foi real, e a paz que existe do outro lado dessa luta é completamente real. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Cuida de você e continua de pé.